Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Marcelo Camargo e desde já eu gostaria de agradecer o seu interesse pelos conteúdos do nosso canal e eu gostaria de te pedir para que se inscreva em nosso canal. Hoje eu trago para vocês um conteúdo muito interessante, muito pertinente e que cria muitas dúvidas nos nossos alunos do curso TCR, que é o curso Treinamento em Corrida de Rua, que são os cálculos matemáticos em corrida. E é interessante que desde sempre, desde quando eu comecei a correr, o que me remete à cabeça são os números. A corrida ela é envolta de números. A distância, a duração, o número de vezes que você corre na semana, a velocidade que nós corremos. E certa vez eu ouvi uma entrevista de um corredor renomado que perguntaram para ele o que ele pensava durante uma prova. E ele foi taxativo em dizer que ele fazia cálculos, ele fazia contas, ele calculava o pace que ele estava correndo e se a projeção dos quilômetros seguintes estariam dentro da previsão que ele tinha para a conclusão da prova. E eu sempre fui assim também, eu sempre pensei em números durante, não só nas provas, mas durante o treino, cada dia de treino. O pace que você tem que correr, a previsão de passagem em determinados quilômetros. E isso tudo é fundamental para que tenha melhora no rendimento, para que venha a evolução desejada pelos corredores. Porém, no curso TCR, que é o curso Treinamento em Corrida de Rua, que eu ministro desde 2005, junto com o professor Dr. Albenar Nunes, nós temos um módulo específico para esses cálculos matemáticos e que parece ser um bicho de sete cabeças quando nós começamos a falar em números, e na verdade não é. E eu queria mostrar para vocês de maneira simples e clara e sucinta. Eu não vou me estender tanto nesse tema, vocês vão ver como é tão simples e talvez confunda em determinados momentos, mas a linha de raciocínio ela é muito clara. E eu gostaria, a partir de agora, apresentar para vocês todo esse raciocínio matemático que envolve o treinamento da corrida e a corrida de rua. Primeiro, nós temos que entender o que é pace. Pace nada mais é do que o tempo gasto para percorrer a distância de 1 quilômetro. Esse nome é dado pelos corredores, de forma geral, porque nós pensamos em minutos por quilômetro e não em quilômetros por hora. É muito comum, para quem não é do meio da corrida, me perguntar quantos quilômetros por hora eu corro uma prova ou eu corro no meu treino. E de bate-pronto eu responder a velocidade em quilômetros por hora, torna complicado, é difícil, porque o corredor ele não pensa em quilômetros por hora, o corredor pensa em minutos por quilômetro. Ele pensa no tempo gasto para percorrer a distância de 1 quilômetro. Claro que dá para converter isso em quilômetros por hora. E eu vou mostrar matematicamente como é que nós vamos fazer essa conversão. Mas isso é interessante, porque o corredor ele pensa em minutos por quilômetro. Outro fato interessante também, hoje em dia é muito comum o uso de GPS, o uso de relógio, e que esse relógio apresenta para a gente, durante o treino, a velocidade. E com isso perde-se um pouco essa função da matemática. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que se pensarmos matematicamente e numericamente no treinamento, começamos a ter mais consciência das intensidades de treino e do que nós somos capazes de fazer numa competição. O treino intervalado, por exemplo, vai ser um slide que eu vou apresentar para vocês aqui. Ele fundamentalmente é essencial que o controle seja feito matematicamente. O uso de GPS em treinos intervalados, ele não é tão eficaz. Eu diria que ele não é eficaz. E que o controle no treino intervalado, ele é baseado no tempo gasto para cumprir determinada distância. Vocês vão entender esse processo. Como calcular o pace? Simples. Exemplo. Um corredor faz 10 km em 50 minutos.
50 minutos dividido por 10 quilômetros é igual a 5 minutos por quilômetro. Esse cálculo é simples, é básico, fácil da gente entender e encontrar o pace de um corredor que realiza 10 quilômetros em 50 minutos. 50 minutos dividido por 10 quilômetros, 5 minutos por quilômetro. Vamos complicar. Como calcular o pace para uma pessoa que faz 21 quilômetros em 1 hora e 43 minutos? Começou a complicar. Precisamos calcular. Vamos lá. 1 hora e 43, me desculpe, 1 hora e 43, nós temos que converter isso em minutos. 1 hora e 43 convertidos em minutos serão 103 minutos. Então, nós dividimos por 21 quilômetros. Eu vou usar a medida de 21 quilômetros e não a oficial de 21.097 metros, que é a distância de uma meia maratona, mas eu vou arredondar para tornar um pouco mais fácil essa apresentação. Então vamos lá, 103 minutos dividido por 21 quilômetros, nós vamos encontrar um valor de 4,90 minutos por quilômetro. Bom, 4,90 não existe esse número em tempo. Daí então nós precisamos converter esse ponto 90. O que é 4,90 minutos por quilômetro? Matematicamente, vamos dizer que a cada fração de 6 segundos corresponde à fração 0,1. Essa tabela ao lado vai mostrar para a gente que 0,1 representa 6 segundos, 0,2, 12 segundos, 0,3, 18 segundos, 0,4, 24 segundos, 0,5, 30 segundos e por aí vai. O que eu quero mostrar com isso? Todo cálculo matemático que fizermos, ele vai dar um valor em fração. E no caso do 4,90 ou 4,9, olhando essa tabela abaixo, nós vamos ver que 0,9 corresponde a 54 segundos. Esse relógio virtual que eu elaborei para vocês, ele mostra essa representação de 6 em 6 segundos dentro de 1 minuto, o que representa cada fração. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e por aí vai. Então, calculado o valor anterior que eu mostrei para vocês da meia maratona, que 103 minutos dividido por 21 é igual a 4,90, nós então entendemos que 4,90 nada mais é do que 4,54 minutos por quilômetro. Aí sim nós temos um tempo cheio, 4 minutos e 54 segundos, para percorrer 1 quilômetro e com isso fechar 21 quilômetros em 103 minutos ou 1 hora e 43. E qual a velocidade em quilômetros por hora? Seria 4 minutos e 54 segundos por quilômetro. Vem um novo cálculo matemático. Pegamos 60 do minuto e dividimos por 4,9, já que agora sabemos que 4,9 corresponde a 4 minutos e 54 segundos, sendo que 0,9 corresponde a uma fração de 54 segundos dentro de 1 minuto. Parece confuso? Vou voltar ao nosso relógio. Cada fração corresponde a 6 segundos. A fração 0,9 corresponde, então, a 54 segundos dentro de 1 minuto. Qual a velocidade seria, então? 4,54 segundos por quilômetro. 60 dividido por 4,9 é igual a 12,2 km por hora.
Matemática pura e simples. E se eu quero calcular o tempo para 400 metros? Que seria, por exemplo, um treinamento intervalado. Eu vou usar a regra de 3. Se para 1000 metros eu corro a 4,54, 400 metros eu correria para qual tempo? Regra de 3. Como eu vou calcular? 400 vezes 4,9, já que eu não posso calcular 400 vezes 4 minutos 54 segundos. Eu tenho que converter isso para um valor. E o valor de 4 minutos e 54 segundos corresponde a 4,9. 400 vezes 4,9 é igual a 1960. 1960 dividido por 1000, eu tenho o meu tempo para 400 metros. 1,96. 1,96. Sabemos que 0,96 não é uma fração de tempo. Então nós temos que converter isso para o tempo agora. Eu vou usar o mesmo processo. 0,96 vezes 60 do minuto é igual a 57,6. Eu tenho, então, 400 metros em 1 minuto e 57. Não vou usar o ponto 6, que é um centésimos de segundo. Eu vou arredondar, então, 400 metros para 1 minuto e 57. Regra de 3, muito simples e básica de fazer. Como controlar treinos intervalados? Se eu tenho 400 metros para realizar em 1 minuto e 57 segundos, ou 1,96, eu vou dividir por 4 e encontrar qual tempo eu preciso realizar a cada 100 metros. Isso é fundamental para a execução dos treinos intervalados. Correr em local com marcação de distância e usar um cronômetro simples. E a cada 100 metros, conferimos se o tempo de passagem está dentro, acima ou abaixo do previsto. Se estiver muito rápido e passar abaixo do previsto, a gente tem que desacelerar e ajustar os próximos 100 metros. Se passar muito lento, processo inverso, acelera e ajusta para os próximos 200 metros. Vamos entender esse raciocínio aqui. Se eu tenho que fazer cada 100 metros a 0,49, que é a divisão ali de 1,96, que corresponde a 1 minuto e 57 segundos. Então, 1,96 dividido por 4, eu encontrei 0,49 a cada 100 metros. Eu tenho que entender agora quantos segundos corresponde 0,49, já que não existe a fração de tempo 0,49. Eu multiplico isso então por 60 e vou encontrar que 0,49 corresponde a 29 segundos, ponto 4. Ou seja, eu tenho que fazer cada 100 metros em 29 segundos, arredondados. Cada 100 metros em 29 segundos. 100 metros em 29 segundos, 200 metros em 58 segundos, 300 metros em 1 minuto e 28, 400 metros em 1 minuto e 57. Toda vez que eu executo um treino intervalado, eu confiro o meu tempo a cada 100 ou a cada 200 metros, dependendo da distância desse treino intervalado. No treino de 400 metros, para aqueles que ainda não conseguem ter um bom controle do pace, eu recomendo a cada 100 metros, a cada 29 segundos vai olhar no relógio, ou a cada 200 metros para aquele corredor que é mais experiente, que consegue controlar melhor o tempo. Quando eu elaboro a prescrição de treinamento para um corredor, eu determino os métodos e as distâncias que serão realizadas. E determino também a duração para cada distância, o pace e a velocidade. E eu queria, nessa tabela, exemplificar a distância de 800 metros para mostrar para vocês como eu calculo o tempo a ser realizado utilizando como referência
o pace determinado, por exemplo, para 800 metros. O pace determinado para 800 metros foi de 3,48 a 3,54. No caso desse exemplo, para um determinado atleta que se encontra nesse nível. 800 metros, então, em 3,8 a 3,9, para utilizar um valor matemático. Lembrando dessa tabela que eu apresentei há pouco tempo atrás, cada fração corresponde ali 6 segundos. No caso de 3,8 a 3,9, que foi o pace determinado para cumprir 800 metros, eu tenho ali 0,8, 48 segundos, 0,9, 54 segundos. Então eu sei que o tempo vai ser de 3, o pace vai ser de 3,48 a 3,54. Como eu encontrei o tempo, a duração que ele vai realizar os 800 metros? 3,8, que é o menor valor, dividido por 10, eu tenho então 0,38. O que significa 0,38? Eu tenho que multiplicar isso agora por 800, por 8. 0,38 corresponde a cada 100 metros. Então 0,38 vezes 8 me dá um valor final de 3,04. Eu tenho que transformar agora o 0,4 em segundos. Eu multiplico por 60 e eu tenho então 3,04 vezes 60 corresponde a 182,4. 182,4 corresponde a 3 minutos e 2 segundos. Então, vendo a tabela ali, eu tenho 3 minutos e 2 segundos a 3 minutos e 7 segundos, dentro de um pace de 3,48 a 3,54. Durante nossas aulas no curso TCR, Treinamento em Corrida de Rua, nós apresentamos aos alunos algumas questões para serem resolvidas em sala de aula e que assim seja entendido de forma matemática esse cálculo. E aí nós usamos alguns exemplos, como esse aí. Quem tem como meta a São Silvestre 15 km em 1 hora, 7 minutos e 30 segundos, deverá correr a qual velocidade e qual ritmo? Vamos ao cálculo matemático para essa questão. 1 hora, 7 minutos e 30 segundos, eu divido por 15 km. Eu tenho então 67 minutos e 30 segundos para dividir por 15 km. Eu converti em minutos, o tempo de 1 hora, 7h30, passa a ser 67 minutos e 30 segundos, dividido por 15. 67,5 converti em fração, dividido por 15 é igual a 4,5. O ritmo, então, 4,5 é igual a 4 minutos e 30 segundos por quilômetro. Marcelo, mas por que 4,5 é igual a 4 minutos e 30 segundos? Porque cada ponto 1 correspondem a 6 segundos. 0,1, 6 segundos, 0,2, 12 segundos, 0,3, 18 segundos. Então eu tenho 4,5 que vai me corresponder a 30 segundos. E se eu quero entender esse cálculo agora em velocidade, que seria quilômetros por hora? Cálculo mais simples ainda. Velocidade, 60 minutos dividido por 4,30, que foi o pace, o ritmo encontrado, eu tenho então 13,3 km por hora. Segunda questão. E quem correr a 5h30 completará a São Silvestre em quanto tempo? Veja que cálculo simples, básico, matemático. 5,30 vezes 15, eu converto isso para 5,5, multiplico por 15, eu tenho 82,5. 82,5 convertido em minutos me dá 1 hora, 20 minutos e 30 segundos.
Para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua presença que ficou comigo até o fim desse vídeo. Eu gostaria de pedir novamente para que se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. E deixe o meu contato para todos. O meu e-mail, o meu Instagram, o nosso canal no YouTube e o meu site marcelocamargo.com.br, onde você pode fazer contato comigo. Um grande abraço e nos vemos na próxima.